Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal para falar do amor de Deus e contemplar a graça de Deus. E não se esquece, se inscreve no nosso canal, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos falando do amor de Deus. No vídeo de hoje eu queria trabalhar com vocês um texto muito legal do Velho Testamento, que é Juízes 7, a história de Gideão ali com o povo de Israel lutando contra os midianitas. E é uma história que fala muito ao meu coração. Como vocês sabem, os vídeos que eu desenvolvo aqui são sempre reflexos dos meus devocionais, das minhas meditações, dia após dia. E Deus fala muito comigo nesse texto. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: qual é o impossível que você quer que Deus faça na sua vida? Qual o problema que você está passando hoje e o que você precisa de Deus para que Deus faça o impossível? 2, você tem clamado a Deus: Senhor, eu estou com esse problema, meu problema é esse, eu não consigo mais vencer sozinho, eu preciso de Ti. Você tem falado isso para Deus? Por isso que eu queria compartilhar com vocês esse texto, Juízes 7. E nesse sentido eu queria trabalhar com vocês esse tema: Deus escolhe os poucos para dar a glória aos muitos. Escolhe os poucos por quê? Por causa dos 300 que Deus escolheu no lugar de 32 mil ali, que obedeceram, que entenderam, que estavam vigilantes à coisa e foram separados ali para lutarem contra o exército dos midianitas com Gideão. Foram os escolhidos. Por isso que Deus escolhe os poucos. Será que você é um desses 300 vigilantes, atentos à voz de Deus? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Mais uma perguntinha, presta atenção. Você já chegou a um momento da sua vida em que parecia que as chances eram impossíveis? Quando tudo ao seu redor gritava, você vai perder? De repente você já passou por isso e de repente você está passando por isso hoje. Era exatamente isso que Gideão estava passando. Gideão viveu exatamente isso. E Deus usou aquele momento impossível para revelar algo que nenhum exército poderia demonstrar. Acalma o teu coração. Confie em Deus, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Então a tese central de Juízes 7 que eu queria falar com vocês era isso. Quando Deus parece reduzir nossos recursos, nossa influência ou nossas forças, não é abandono, é preparo, é preparação. Ele remove o que confiamos para que confiemos nele. Lá no texto, ele reduziu o número de homens para enfrentar os midianitas. Aquilo era loucura. Hoje, o que Deus está falando para você é o seguinte: calma. Tudo o que você tem não é o suficiente diante da minha glória e do meu poder. E às vezes, Deus, ele reduz o seu recurso, a sua influência, a sua força, para você depender dele. E eu te faço outra pergunta: o que você precisa deixar de lado para confiar mais em Deus? Esse é o tema central, a tese central dentro da questão aqui trabalhada em Juízes 7. E Juízes 7:2, o Senhor disse a Gideão: tens muitos homens contigo para eu entregar Midian nas tuas mãos. Israel poderia gabar-se contra mim dizendo: a minha própria mão me salvou. Às vezes Deus, ele reduz situações para que você não se gabe, não ache que seja você, mas é a mão dele desenvolvendo, fazendo tudo na sua vida. Foi isso que Deus falou para Gideão: olha, se nós vencermos assim com todos esses homens, Israel vai se gabar, vaidade, vai dizer: nós que vencemos, foi a nossa força. E o que Deus faz? Tira aquela galera toda, deixa os 300 para Israel ter a seguinte consciência: foi Deus que nos livrou. Às vezes você está cheio de coisas aí, que você tem dinheiro, que você tem força, que você tem intelecto, que você tem inteligência, que você tem... Isso não importa. Deposita a sua confiança no Senhor. Deposita a sua confiança em Deus, porque é Ele que faz. Não se gabe com a sua força, com a sua inteligência. Tudo isso é dom de Deus. Deus te deu. Então, sempre pense: eu estou aqui, eu faço isso, eu desenvolvo isso, eu crio isso, eu construo isso, porque a mão de Deus me levanta e me direciona. É isso que Deus falou lá para Israel. A lógica do reino é: Deus opera por soberania para que a glória
seja dele. É isso. Tudo que acontece na sua vida é para a glória dele. Primeiro ponto dentro desse título: a redução como seleção divina. Olha lá, Juízes 7, 5 e 6. Todo aquele que dobrar os joelhos para beber será posto de um lado, e todo aquele que se debruçar para beber, pondo a boca na água, também será posto de um lado. Tinham 10 homens. 9.700 homens se prostraram e não estavam vigilantes. 300 homens beberam em alerta. Vigilantes! E aí Deus fala, ó, Gideão, separe esses 300 e vão embora, porque esses estão atentos, vigilantes. E é isso. Deus não escolheu os mais fortes. Deus escolheu os mais vigilantes. Você tem estado vigilante à voz de Deus? Você tem ouvido bem a voz de Deus? Olha isso aqui, ó. A lógica de Deus versus o sistema do mundo. A sociedade prega performance, métrica, currículo, comparações de números, de seguidores, o que você tem, os seus títulos. E aí a ação. A sociedade elimina e descarta as pessoas consideradas insuficientes. Eu sei que isso é importante, você estudar, você construir. Eu mesmo, poxa, eu sou mestre em Direito, doutor em Direito, eu sou professor universitário, eu dou aula de mestrado, dou aula de para doutorado, mas isso não é o mais importante, porque essa é a lógica do mundo. Eu só cheguei a esses pontos porque Deus me colocou ali, porque Deus fez a coisa acontecer, porque Deus construiu, entende? Mas o mundo trabalha com essa métrica. A lógica de Deus não é assim. A métrica de Deus é: o último será o primeiro. Olha lá em 1 Coríntios 1, 27. As coisas loucas para envergonhar os sábios. E é isso. Que lógica é essa? Deus pega lá o pobre coitado, o arrasado e transforma e faz. É só você olhar para os 12 discípulos de Jesus. Acabou. Essa é a métrica. Ação. Deus escolhe os rejeitados, demitidos e reprovados para a sua batalha mais importante. É sempre assim. Se você pegar os maiores evangelistas, são o quê? Esses homens que são levantados por Deus, e a sociedade não entende. Como é que aquele cara era um cracudo, ele cheirava cocaína pura, e o cara hoje é um homem de Deus, um cara transformado, um cara que constrói isso tudo. Lógica de Deus. O mundo destrói esse cara, rejeita, joga no lixo. Agora a lógica de Deus não. Talvez você esteja assim hoje. Não nesses exemplos que eu dei, mas demitido, sem nada, sem qualquer perspectiva. Mas Deus pode fazer o impossível na tua vida. Presta atenção nisso. A lógica de Deus é a lógica de Deus. A lógica do mundo é a lógica do mundo. Eu gosto muito de filosofia, mas você já me conhece, deve saber. Eu gosto muito de filosofia estoica e eu leio muito estoicismo, adoro. Mas a minha regra de fé e prática é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vem e traz a solução e modifica e traz a vida, a esperança. E aí eu fiz uma comparação aqui, ó. A resposta é incontrolável. A sabedoria estoica, Marco Aurélio dizia: as coisas que acontecem são neutras. O que importa é como vocês recebem. Aceitar pacificamente o que está fora do nosso controle. A fé cristã não é assim. Não é a sabedoria estoica. Que é legal a sabedoria estoica, mas olha a fé cristã. Não apenas aceitar, mas confiar. Deus tem um propósito ativo naquilo que não controlamos. Gideão aceitou a redução, mas mais do que isso, ele obedeceu. Essa é a diferença entre o sábio estoico e o filho do Deus vivo. Por isso que nós cantamos: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive e está. É isso. É isso. Nós confiamos no Deus vivo. Nós sabemos que Ele está vivo. Nós podemos confiar em Deus. Nós confiamos no propósito de Deus. Não é só uma resiliência. Estoicismo é legal, mas a fé cristã, ela muda o mundo, muda a sua vida e nos dá a vida eterna. Por isso que nós temos que crer nisso com toda a garra. Ponto 2, dentro do título: a estratégia impossível de Deus. Olha para essa figura. Em cima você tem um arsenal midianita, a lógica da guerra, né? Espadas, lanças, escudos, arco e flecha. Ou seja,
era o que os medianitas tinham, e aquilo naquela época era o que o Trump tem hoje, o que o Irã tem hoje, o que o Conselho de Segurança da ONU tem, né? China, Estados Unidos, Rússia e por aí vai. E o que Gideão tinha? Gideão tinha a palavra de Deus, Gideão tinha fé, Gideão tinha trombeta, Gideão tinha o cântaro. A sociedade moderna nasce da tentativa de controlar o resultado antes de agir. Vivemos na cultura do como antes do sim. Deus pede obediência antes de revelar o plano. Obedecer é melhor do que sacrificar. Gideão obedeceu. Eu vou lá com o cântaro, quebramos, chega lá, grita, é por Gideão e por Deus. E vambora. O negócio vai acontecer. Obediência. Aos olhos humanos, não dava. Mas a lógica de Deus está fora da lógica humana. Deus é o Senhor. Por isso que Gideão obedeceu e confiou. E aí, um cântaro cheio não faz barulho quando quebrado. Só desperdiça o que contém. Um cântaro vazio, quando quebrado, libera luz. Olha só essa frase com alusão a 2 Coríntios 4:7. Nossos cântaros são nossas fraquezas e histórias quebradas. A luz só aparece quando a vasilha é quebrada. Qual é o seu cântaro que Deus quer quebrar? O que você precisa quebrar para Deus agir? Você está passando por isso? Eu não sei. Só para você se quebrar. Para ver luz, o Espírito Santo entrar e o Senhor Jesus agir. Pensa sobre isso. Isso é muito importante. E aí, ó, o campo do controle versus a fé atuante. Os estoicos dizem, né? Epiteto, o escravo que virou sábio. Epiteto ensinava a focar apenas no que podemos controlar. Nossa resposta. O objetivo é preservar a paz interior. A fé não. Gideão não controlava o exército inimigo, mas controlava sua obediência. Obediência em quem? A quem? A Deus. Diferença. O cristão não age apenas para ter paz interior. Ele age porque confia em um Deus que age por ele. A fé sem obras é morta. Tiago 2:17. É isso. Você tem confiado em Deus? A resposta está na palavra de Deus, na visão bíblica. 3, para nós terminarmos. A vitória que pertence a Deus e a nós como herdeiros. A batalha de Juízes, né? Efraim colhe os frutos de uma batalha que não lutou. Está lá em Juízes 7, 22 e 25. O inimigo destruído por si mesmo. A batalha moderna, a sociedade diz, seja resiliente, reinvente-se. O que a palavra de Deus diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A terapia, por exemplo, é necessária, mas incompleta, sem a âncora da alma. E a batalha eterna. Nós não lutamos para ganhar a batalha, porque a batalha já foi vencida. 1 Coríntios 15:57. O Senhor se revela como general à frente. Ou seja, a batalha já é do Senhor. A batalha está com Ele. Confia nele e entrega. E por fim, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4:6. Trombetas representam proclamação. Vencer proclamando a sabedoria de Deus antes de ver o resultado é o ato de adoração mais radical que existe. Eu vou repetir. Trombetas representam proclamação. Vencer proclamando a sabedoria de Deus antes de ver o resultado é um ato de adoração mais radical que existe. Você tem feito isso? Eu te desafio hoje a entregar tudo o que você tem nas mãos do Senhor. Descansa e deixa Deus agir. Quebra os seus vasos. Faça tudo de acordo com a vontade de Deus. Não é pela sua força, mas pela graça de Deus. Simplesmente obedeça. Deus te abençoe. Força e honra. Avante sempre. E compartilhe esse vídeo para quem precisa ouvir essa palavra. Deus te abençoe.